Para criar atividades com teste, nós vamos clicar aqui em atividades, criar e atividade com teste. Então, ele vai gerar um arquivo aqui do Google Formulários. Nós vamos clicar nele para editar. Eu vou trocar aqui o nome do arquivo. Vou colocar qual é o conteúdo e a série que eu vou aplicar. Aqui no título eu vou colocar de novo o nome do conteúdo, porque é esse aqui que o aluno vai enxergar na tela dele depois. Esse aqui fica só para a gente localizar mais fácil dentro do Google Drive. Aqui está mostrando que ele está salvando a cada alteração que eu estou fazendo. Desse lado daqui é para mudar as cores, acrescentar imagem ou o estilo de letra da fonte. Nesse botão de olhinho aqui é para visualizar como os alunos vão enxergar as atividades, então se a gente tem dúvida de como vai ficar, pode clicar ali já acompanhando o exercício. E nesse botão de engrenagem tem algumas configurações que a gente precisa ver antes de criar essa atividade. Então, essa opção aqui já está vindo sempre marcada. Só que com essa opção aqui, eles só podem usar o e-mail da escola para responder. Só que a gente já percebeu que tem alguns alunos que não estão conseguindo resolver por causa dessa opção aqui. Então, nós vamos desmarcar ela. Marcar essa daqui para limitar a resposta a só poder responder uma vez. Esse aqui é opcional, se quiser coletar o endereço de e-mail, é mais uma informação que vem daí para identificar quem são os alunos, né? Em apresentação tem aqui mostrar barra de progresso, que vai mostrando as atividades que ele está respondendo até chegar no fim, ali uma barrinha, conforme ele vai progredindo para ver que está chegando perto do final. Aqui uma opção se quiser embaralhar a ordem das perguntas, se elas não têm conexão umas com as outras, pode clicar ali e cada aluno que entrar vai receber elas numa sequência diferente. E aqui é a mensagem final, quando ele clica no enviar, a mensagem que ele vai receber. Se a gente não colocar nada aqui, vai aparecer essa mensagem ali, sua resposta foi registrada. Mas se a gente quiser personalizar e colocar uma outra mensagem dizendo que recebeu as informações, que está concluída a atividade, pode alterar essa frase aqui. Aqui em testes, aqui está marcado justamente porque é um teste onde a gente vai atribuir as respostas corretas para o computador corrigir. Se fosse só um formulário para levantamento de dados, para gerar gráfico ou algo do tipo, aí a gente não precisaria ter essa opção marcada, mas como a gente quer um teste e que o computador corrija, então a gente vai deixar ela marcada. Aqui pergunta sobre liberar nota, mas por enquanto nós não vamos estar colocando notas, então essas opções aqui são indiferentes. Inclusive eu vou desmarcar essa daqui de valores, porque senão cada questão vai estar escrito ali 0 pontos. Depois, se a gente chegar a utilizar essa ferramenta para pontuar mesmo, daí pode deixar marcada essa opção e em cada questão colocar uma pontuação diferente. Aqui é se ele vai poder ver depois de terminado quais são as perguntas que ele errou e qual seria a resposta correta para aquela pergunta. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Aqui já está aparecendo pedindo um endereço de e-mail, porque a gente deixou marcada aqui essa opção que ele ia pedir o e-mail. Então, aquela opção faz aparecer isso aqui. Como a gente liberou para não precisar responder com o e-mail da escola, os alunos podem utilizar qualquer e-mail, inclusive um que a gente não consiga identificar qual é o aluno. Então, na primeira questão aqui, eu vou mudar ela para resposta curta. E a minha pergunta dessa questão aqui vai ser: digite seu nome completo. Como essa não tem uma resposta correta, eu não vou clicar aqui em chave de resposta e vou marcá-la como obrigatória. Ele vai ter que responder essa pergunta antes de clicar no enviar, não vai aceitar ela em branco. Então, assim, fica mais fácil para a gente corrigir, por ter o nome completo dele ali. E identificar para conseguir anotar quem fez ou não o exercício. Aí agora eu vou começar a criar questões. Então, eu vou clicar aqui neste mais. Ele vai criar sempre uma questão abaixo dessa que estava marcada aqui em azul. Por padrão, ele sempre já vem nessa opção aqui, múltipla escolha. Então, eu vou
perguntar qual o nome da sua cidade. Só de exemplo. E vou colocar aqui algumas opções. Canela, Três Coroas, Igrejinha, Taquara. Eu poderia ir adicionando várias outras opções. Se clicar aqui em adicionar outro, ele vai adicionar essa opção aqui, que para o aluno vai aparecer assim. Se caso ele marcar ela, ele vai aparecer o cursor para digitar qual seria a resposta correta. Se eu coloquei alguma alternativa que eu não quero mais, eu posso vir aqui no X de excluir e tirar aquela opção. Aí agora, eu preciso marcar qual seria a resposta correta. Então, eu vou clicar aqui em chave de resposta e vou marcar ali qual seria a resposta correta. Nessa opção de múltipla escolha, o aluno só consegue marcar uma resposta. Se por um acaso eu tivesse duas respostas corretas, quando ele for lá resolver, ele só consegue colocar uma ou a outra. Ele não vai conseguir marcar as duas nessa opção. Então, teria duas respostas corretas aqui. Mas como eu não quero que tenha duas, eu vou lá na chave de resposta de novo e vou desmarcar uma delas. Então, aqui, a resposta correta seria essa daqui, Três Coroas. Vou marcar que ela é obrigatória também, porque todas elas eu quero que eles respondam, então sempre vou marcar obrigatória. Se a próxima atividade que eu criar vai ser parecida, eu posso clicar aqui em duplicar e só alterar alguma coisa mínima que eu precise para fazer uma parecida. Aqui tem outras opções que eu vou mostrar no próximo vídeo, o que é cada uma delas. Então, vou clicar aqui no mais para adicionar mais uma questão. E vou fazer uma questão que tem alguma imagem junto. Então, eu vou procurar aqui, por exemplo, pesquisar direto na internet. Um mapa do Rio Grande do Sul. Vou selecionar a imagem. Ele vai acrescentar aqui. Então, eu poderia colocar uma pergunta assim do tipo: observe a imagem e responda que estado é esse. Então, na opção com imagem sempre vai ter como colocar lá em cima alguma pergunta e no meio a imagem e logo abaixo as opções. Aí aqui as opções do lado de cá são para adicionar uma nova questão. Esse aqui eu nunca trabalhei com ele, não vou saber explicar. Esse aqui de colocar título e descrição a gente pode usar também se caso queira adicionar um texto base para eles responderem as questões. Então eu poderia colocar aqui o título e colar um texto aqui sobre o conteúdo. Ele não tem muitas opções de formatação, mas se caso eu quisesse que estivesse na mesma página, texto e questões, poderia fazer assim. Essa questão aqui de adicionar imagem, ela fica parecida com essa anterior aqui. E aqui também tem uma opção parecida, só que para adicionar vídeo ao invés de imagem. Nessa última aqui é para adicionar sessão. Se eu quiser mudar o assunto e acrescentar aqui um novo título e começar novas perguntas sobre esse assunto, aí eu posso usar a sessão. Se caso não quiser mais, tem aqui para excluir, nas 3 bolinhas e excluir sessão. Nas questões também, se errou, sempre tem ali o desenho da lixeira para excluir. E se por um acaso elas ficaram na ordem errada, a gente pode clicar aqui onde tem essas 6 bolinhas ali no meio e arrastar elas para cima ou para baixo e organizar elas do jeito certo. Terminei todas as questões que eu tinha para fazer, vou fechar ele no X, ele já salvou automaticamente. E vou preencher aqui o título, a instrução de como eles têm que preencher todas as respostas, depois clicar no enviar, que não vão poder corrigir, refazer, acrescentar aqui a turma, tirar a pontuação, marcar prazo de entrega, escolher aqui minha disciplina, etc. E ir lá em programar a atividade. Preencher normalmente como a gente vinha fazendo. Aqui não aparece aquela opção como tinha no Google Documentos, porque ele não vai precisar criar um documento com o nome de cada aluno. A gente vai depois abrir esse arquivo aqui,
E aqui tem duas abas, uma com as perguntas que eu criei e a outra com as respostas. Então, é aqui que a gente vai ver as respostas de todos os alunos. Vai ter 3 opções aqui, para ver todo o formulário, para ver pergunta por pergunta e para ver pergunta aluno por aluno. E aqui também tem uma opção de baixar em planilha as respostas que os alunos colocaram.